Shalom. Salve, irmão, que a paz do Senhor, amém? Nós estamos felizes com Jesus, aleluia. Aleluia a Deus. Pai, é bom Deus, o tempo que se faz presente. Sou grato ao Senhor pela vida dos irmãos. Sou grato ao Pai por estar aqui, por essa oportunidade. E o que o Pai tem falado muito durante esses dias é sobre paternidade, né? Pastor Dilton, no domingo, trouxe uma palavra forte para a gente sobre o perdão, falou um pouco de paternidade também. E a gente tem entendido que o Pai, nesse tempo, tem falado um pouco de paternidade, tem passado paternidade. E eu vou compartilhar um pouco, dando continuidade de paternidade com os irmãos. E eu vou estar pedindo para os irmãos abrir lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu vou usar Adão como referência, falar um pouquinho de Adão, o primeiro homem a ser formado. Todos abriram? Aleluia. Gênesis 1:26 diz assim: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea, e os criou. Gênesis 2:7, vou estar dando a continuidade, vai dizer assim: Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, né, um pouquinho de Adão. Todos conhecem Adão, que Adão foi o primeiro homem a se formar, um homem, né, que vivia diante da presença de Deus, né, em glória, em sabedoria. E quando Deus formou céu e terra, né, e todos os seres vivos, Ele fez cada um a sua espécie, cada um a sua semelhança. E daí o próprio Deus, o Espírito, formou Adão, né, criando na sua forma física, trazendo existência. E Adão, ele veio, como nós sabemos, do pó da terra, sendo que havia algo diferente a Adão que o próprio Deus colocou, foi o Espírito, o fôlego de vida, né? Cada ser vivente da terra que Deus criou, os animais, eles foram produzidos, cada um a sua espécie, cada um conforme a sua semelhança, mas eles foram feitos de matéria e de alma, sendo que o homem, Deus criou o homem um pouco diferente. Deus colocou o Espírito no homem, né, para que o próprio homem pudesse ter intimidade, relação com o Pai e Espírito, porque João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito, e além de o homem ser criado em matéria, forma física, Deus colocou o Espírito no homem. E além do homem, né, ser forma física, no qual ele trazia, né, ele governava sobre a terra na forma física, o Espírito de Deus ainda se movia em Adão. E a partir do Espírito de Deus se mover em Adão, a criação comandava para Adão, via o próprio Criador, o próprio Deus. E Deus, quando vinha no entardecer falar com
Deus falava com Adão face a face. Então Adão e Deus, eles tinham intimidade. Então quando Deus vinha na sua criação entardecer falar com Adão, Adão reconhecia o Criador. E a criação, quando olhava para o próprio Adão, a criação reconhecia Adão, porque a imagem do Criador estava em Adão. Então quando Adão passava, a glória que estava no Criador estava em Adão. Deus não criou o Adão para tomar o lugar de Deus, mas Deus criou Adão para que Adão pudesse representá-lo. Por isso que fala que a imagem de Deus em Gênesis, como nós lemos, criou o Adão em espírito. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Se a gente pesquisar a palavra semelhança e procurar nos aprofundar no hebraico e no grego, vai dizer que é representação, representante. Ou seja, o homem ele era representante de Deus na terra. E aonde Adão ia, o que Adão fazia, ele estava representando o próprio Criador, porque aqui a identidade de Deus estava em Adão, ou seja, a paternidade de Deus estava em Adão. Então Adão ele tinha um entendimento pelo Espírito do que ele deveria fazer. E quando Deus vinha falar com Adão face a face, as ordenanças que Deus tinha dado para Adão, né? Adão, o que tu fez hoje? Ah, Senhor, deu um nome para aqueles peixes ali, eu fiz assim, eu fiz assado. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade para Adão. E tudo que Adão se fazia, tudo que Adão se movia, né? Todo dia que Adão vivia, ele vivia e se movia para a glória de Deus. Aleluia. Sendo que Deus deu uma ordem para Adão. Quando Deus criou Adão, ele formou Adão do pó da terra, como eu disse, colocou o Espírito para Adão, trouxe Adão à vida. Deus deu uma ordenança a Adão, falou: Adão, de tudo tu podes usufruir. Só tem uma coisa, Adão, não coma jamais, nem chegue perto daquele fruto, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, todos sabem a história. E aí quando Adão, ele cai, né, pela desobediência de ter comido do fruto, né, que foi com Adão e Eva, quando eles desobedeceram no jardim. Eu estou pulando um pouco, porque os irmãos já conhecem a história. Eu quero ir no ponto, né, no ponto-chave para os irmãos entenderem. E aí houve a queda. E o homem, ele perdeu, né, o entendimento de quem ele é. E aí quando Deus vem ter um encontro com Adão, quando ele percebe a presença de Deus vindo ao entardecer, ele teve medo, como todos sabem, e ele se esconde. Porque quando Deus vinha ter um encontro com Adão reconhecia a glória de Deus, porque a glória de Deus também estava em Adão. Mas quando houve a desobediência, que teve a queda, Adão ele perdeu essa essência, ele perdeu o sentido, né, da semelhança do Criador. Ele não reconhece mais o Criador. No entardecer que o Criador vinha ter um encontro com Adão, o Adão reconhecia. Ele nunca sentiu medo. Mas quando houve a desobediência, que Adão comeu do fruto, um belo dia quando Deus vem falar com Adão ele se esconde. E Deus pergunta para Adão, onde tu estás? Sendo que, como a gente sabe, Deus sabia onde Adão estava, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então ele é um Deus que sabe todas as coisas. Sendo que a diferença é que Adão já não sabia mais onde ele estava. Aleluia. E Deus ainda pergunta a Adão, aonde tu estás? E aí quando Deus fala isso para Adão fala: Senhor, ouvi os teus passos, a tua presença, eu tive medo. E uma coisa que Adão sentiu, ele nunca tinha sentido antes, era medo da presença de Deus. Porque não era a presença só de Deus que descia no entardecer, era o próprio Pai descendo para ter um encontro com o Filho no entardecer da noite. Sendo que no belo dia, como um pai vem ter um encontro com o filho ele já não tem mais o entendimento de quem ele é, porque ele perdeu a essência, ele perdeu a identidade de quem o Pai é. Aleluia.
E aí, o próprio Criador vai perguntar a Adão: por acaso tu comeste do fruto que eu te proibiste? E como a gente sabe a história, eu vou pular de novo, ele bota a culpa na mulher. E aí houve aquele cenário todo. Deus tem que tirar Adão e Eva do jardim. Sendo que o mais impressionante é que Adão e Eva, ele não perde só o jardim, que como a gente conhece, que é aquele lugar de maravilha, onde o homem ele não precisava, comer do seu suor, onde a mulher não precisava, sentir dor de parto igual tem hoje. Ele não perdeu só isso, ele perdeu o mais importante, que foi o quê? A presença, o encontro do pai com o filho. E aí, como a gente sabe, Jesus, o próprio Criador, tira eles da criação, ou seja, do Éden. E aí eles começam a viver a sua vida humana, diária, no dia a dia, tendo que trabalhar. E aí, qual a mulher ela passa a ter dores de parto, coisa que ela nunca tinha antes. O homem ele passa a sentir, experimentar coisa que ele nunca tinha experimentado antes. E sendo que agora, por intermédio de Jesus, que é o Verbo encarnado, que se fez carne por amor de nós, que vem restaurar todas as coisas no qual o homem tinha perdido na queda. E eu vou estar pedindo para os irmãos abrir lá em Gênesis 3, versículo 15, que vai dizer assim: e estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este ferirá a cabeça, e tu lhe picarás com o calcanhar. Ou seja, quando houve a queda, que o homem ele vai falar, a culpa da queda foi por causa da mulher que tu me deste, E aí, como chega, Deus amaldiçoa a serpente, porque ela enganou a Eva. E aí, como a gente sabe, a mulher passou a sentir dores de parto, e o homem ele teve que trabalhar no suor do seu rosto. E Deus amaldiçoou a serpente, mas ele deu uma ordenança. Ele falou que do nascido de mulher ia nascer um que ia pisar sobre a cabeça da serpente. E ele já estava profetizando, falando de Jesus, que ele viria nos restaurar, só não a criação, mas toda a humanidade. Amém. E aí, quando o Verbo se fez carne, quando João tem essa revelação, o próprio Criador, o próprio Deus, Espírito, ele se faz carne e entra na pessoa de Jesus, que é o Messias, o Cristo, que vem restaurar todas as coisas por amor de nós. E ele veio nos mostrar o verdadeiro caminho, e ele disse: ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho além de mim. E isso está escrito, essa verdade, lá em João 14:6. Eu vou estar lendo para não ficar nas minhas próprias palavras, para que os irmãos possam entender melhor. E vai dizer assim: indagou-lhe Tomé, Senhor, João 14, versículo 5. Indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Aí no versículo 6, Jesus vai dizer assim: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o viste. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê a mim, vê o Pai. Como podeis dizer: mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de minha própria autoridade, mas o Pai que
que habita em mim revela as suas obras, realiza as suas obras, perdão. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, apenas por causa das minhas obras. E aí, Jesus, como a gente bem sabe, que Ele é o próprio Pai. Por quê? Porque o Filho e o Pai são duas pessoas distintas, mas é um só Deus só. O Pai e o Filho são um, assim como o Espírito. E os discípulos não reconheceram isso. E eles já estavam há alguns tempos diante de Jesus, andando do lado de Jesus, e eles ainda não tinham enxergado que o próprio Pai estava no Filho, na pessoa de Jesus. E um deles vai e pergunta, como se chama Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí ele vai e fala: Filipe, vocês todo o tempo estão comigo, vocês ainda não entenderam que vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Filho, ele foi feito para refletir a imagem do Pai. Aleluia! E foi isso que o Adão perdeu. Ele perdeu a imagem. Porque quando houve a queda, quando houve o primeiro pecado, a desobediência, a imagem de Deus que estava em Adão, do próprio Criador, que é o Pai em Adão, a imagem, ela ficou manchada. A imagem em Adão não ficou a mesma coisa. E o que Deus teve que fazer por amor? Tirar Adão da criação, do próprio jardim, para que Deus pudesse novamente consertar de novo aquilo que tinha acontecido no jardim por intermédio do pecado. E o que Ele fez? Ele entregou seu Filho por amor de nós, fazer a matéria física. E esse próprio Jesus, que é o Cristo, deu a vida por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar à imagem que Adão tinha na criação novamente. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós glorificamos a Ele, porque nós sabemos que se nós estivermos em Jesus, que é o caminho, a partir dele nós passamos a ser o caminho também. Porque se Jesus está no Pai e nós estivermos em Jesus, a pessoa de Jesus está em nós e nós refletimos a imagem do Pai novamente. Porque Ele se refere a nós como a verdade, como a luz. E a gente só pode enxergar se houver luz. E o que aconteceu? Quando houve o pecado, a desobediência, as trevas entrou, então o entendimento do homem ficou tampado. Mas a partir de Jesus, a luz reinou novamente. E é isso que Ele quer. Porque o próprio Jesus, o Criador, Ele é o próprio Pai, se revelando na pessoa de Jesus. Para quê? Para que eu e você possamos enxergar novamente. Amém. Mas o que me engada aqui em João 14 é que Filipe chega diante de Jesus, que nós sabemos que é o Pai, porque o Pai estava em Jesus. Ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, para que isso seja suficiente e a gente venhamos crer, e a gente venha crer, Senhor, porque não está diferente dos dias de hoje. A gente está sempre atrás de alguma coisa para que Deus faça, para que a gente possa crer no Pai novamente. Sendo que a palavra de Deus diz que não podemos chegar ao Pai sem fé. Amém. E muitas das vezes a igreja está atrás do Pai, atrás do benefício, atrás do que Ele pode nos mostrar, para que a gente possa crer nele, em quem verdadeiramente Ele é. Sendo que o Pai, se nós cremos na pessoa de Jesus, Ele reina em nós e vive em nós. Porque um dia Jesus estava diante dos discípulos, falando as coisas do reino. E um dos fariseus chegaram e falaram assim: Senhor, quando há de vir o reino de Deus? Porque os judeus naquele tempo, eles estavam esperando um reino glorioso.
sendo que eles foram frustrados. Porque Jesus não estava falando do reino físico, Jesus estava falando do reino espiritual. E quando Jesus estava falando do reino espiritual, eles não estavam entendendo. E o Pai estava o tempo todo no meio deles, sendo que a religiosidade não permitiu ele entender o que o Pai estava dizendo quando estava na terra. Aleluia. E ele fala assim: ei, portanto vós não vos enganei, porque o reino de Deus não vem de forma física, nem com aparência, não vem de beleza, não vem de coisa material, não, porque o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque se o nosso coração estiver em Jesus, a partir dele, ele reinando em nós, ali está o reino de Deus. Porque agora vocês vão entender, todo reino, ele tem um súdito que são pessoas, ele tem um lugar, ele tem uma ordem que é uma lei, e tem o quê? Um rei. E quem é o rei? É o próprio Jesus. E aonde Jesus estava? No meio deles. Aleluia. Sendo que eles ainda não estavam entendendo. Por quê? Porque o próprio rei estava no meio deles. Sendo que ele estava falando assim: mas se vocês creem, o reino de Deus está dentro de vós. Porque se vocês creem em mim e eu estiver no coração de vocês, ali está o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é algo visível nem com aparência, mas ele é manifesto através dos filhos. Ou seja, com autoridade, com amor, com graça. Porque Jesus, ele estava pregando e ministrando sobre as coisas do reino. E é por isso que havia pessoas sendo curadas. É por isso que o cego chegava. É por isso que o coxo levantava. Porque no reino de Deus não há doença, não há enfermidade, não há tristeza, não há morte. Porque Jesus estava ali ministrando as coisas do reino de Deus. Sendo que a religião não estava deixando com que o povo naquele tempo cresce. Mas para o que Jesus teve que fazer para isso? Ele teve que dar a vida por amor de nós. E quando ele enviou o Espírito Santo, é ele que nos faz enxergar verdadeiramente quem o Pai é. Aleluia. E se ele reina verdadeiramente em nós, ali está o reino de Deus. Amém. Porque o reino de Deus é o próprio rei. Porque o reino, ele só funciona se tiver um rei. Aleluia. E nós somos esse lugar aonde o Pai, ele quer reinar, aonde ele quer morar, é onde o nosso coração. Amém. E assim tudo que Adão fazia, se movia, era para a glória de Deus. Por Aleluia. quê? Porque Adão fazia da forma correta. Como? Em espírito. Porque Deus é espírito. E ele busca que os filhos o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. E só através do Espírito nós possamos ter revelação de quem o Pai é. Amém. Como a gente bem sabe, Mateus 16, quando Jesus chega o povo e fala assim: ei, quem as pessoas aí dizem que o Filho do Homem é? E houve silêncio no meio deles. E aí então Pedro, ele se levanta, porque Pedro teve uma revelação. Fala assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo que uns antes tinham falado, uns dizem que Tu és João, uns dizem que Tu és João Batista, uns dizem que Tu és profeta. E eles não estavam errados nisso. Mas quando Pedro disse que ele era o Cristo, falou assim: mal, ei Pedro, não foi carne, não foi sangue, ou seja, não foi nada físico que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu, Pedro, que te revelou quem eu sou. E assim como tu sabe quem eu sou, Pedro, agora eu te revelo quem também tu és, Pedro. Porque o que foi te revelado, Pedro, nada dessa vida física pode te revelar, a não ser por meu Pai, Pedro. E assim, Pedro, quando tu recebeste essa revelação, eu também agora eu digo quem você é. Ele fala assim: tu és pedra. E se a gente procurar se aprofundar, Jesus, ele é a pedra principal.
digo que tu também és Pedro, pedra, porque eu sou pedra, Pedro, mas agora tu também é pedra. Porque a gente pode estar sentado, entrar aqui, ouvir uns louvores, e muitas das vezes não tem revelação de quem o Pai é. E se a gente não sabe quem o Pai é, a gente se move na religião. Porque a paternidade de Deus é que a gente tem um entendimento de filho. E o filho, ele não se move para fazer ou receber alguma coisa, mas ele vive e se move por amor ao Pai. E assim era como Adão, porque o Espírito do Pai estava em Adão. E Adão, ele tinha relação com o Pai em espírito, além de ser forma física, matéria. Mas se a gente não permitir o Espírito viver em nós e reinar em nós, a gente nunca vai dar a adoração perfeita ao Pai. Porque a gente não vai refletir o amor de quem o Pai é. E tudo que Jesus quer é que nós venhamos conhecer a verdade. E Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas para aqueles que entenderam. E se você não entendeu ainda, me desculpa, mas você só vive na religião. Porque a religião está para o entendimento dos filhos. E aí a gente vem no culto de quarta a domingo se movendo na religião, mas não verdadeiramente na paternidade do Pai, como filho, adorando em espírito e em verdade. Amém. Porque assim, como perguntaram a Jesus, como Jesus disse: quem dizem que eu sou? E ele recebeu a revelação a partir de Pedro de quem ele era. Quando Deus revelou para o próprio Pedro quem Jesus era, eu pergunto para vocês: quem vocês são? E se Deus não te der aquele carro que você tanto almeja, quem você é? E se Deus não te der aquele trabalho que você almeja, quem você é? E se Deus não te der aquela esposa ou esposo que você almeja, quem você é? E se Deus não te abrir aquela porta de emprego, quem você é? Se você entrou por essas portas achando que eu iria falar o que você quer ouvir, me desculpa, você está enganado, porque você está numa religião. Mas se você veio aqui para adorar o Pai em espírito e verdade, independente de qualquer coisa, você está no lugar certo. Porque o Pai espera que os filhos adorem em espírito e verdade. Então, quando a gente entra por essas portas, a gente não vem só para mover de louvor, para sentar na cadeira, para ouvir só mais uma palavra, mas aqui é o reino de Deus em movimento. Porque aonde a palavra é anunciada, aí a cura, a libertação, a transformação, a redenção, a graça, a glória, porque o Espírito do Pai está em movimento. E quando saímos dessas portas aqui, que os vizinhos veem alguém: ô meu irmão, o que é isso? É o Espírito do Pai em movimento. Porque só os filhos podem trazer a identidade correta que está em Cristo nas regiões celestiais nesse tempo presente. Porque para as pessoas nos ver, ela tem que ver a paternidade do Pai, do próprio Criador. E era assim que a criação via Adão. Quando a criação olhava para Adão, ela via a glória de Deus. Porque assim como Deus criou a terra na matéria física, Deus teve que criar um homem na forma física, para que esse homem na forma física, vindo da terra, pudesse reinar e governar sobre a terra, a matéria física, e tudo que via Adão, conhecia Adão por causa da matéria, mas o Espírito de Deus estava sobre Adão. E quando a criação olhava para Adão, não via só Adão, mas via o Criador. Então céu e terra se alinhavam em Adão. Então quando nós estamos em Jesus, céu e terra se alinham em nós, e aí o reino é manifesto. Porque além da gente ser matéria, forma física, a gente também foi feito ser espiritual. E é isso que o inimigo, a religião, não quer que você entenda. Que você
eu comecei a caminhada, que Jesus entrou na minha vida, eu fui criado por pais diferentes. Minha mãe, ela ficou grávida de mim com 15 anos. E eu ganhei 2 padrinhos, né? Eles me adotaram. E aí eu tinha uma comunhão com o pai, porque quando minha mãe me teve, o meu pai tinha falecido. Então eu não tive um pai paterno, ou seja, um pai de sangue presente. Mas eu ganhei um pai, né, que cuidou de mim durante todos esses tempos. E aí os meus padrinhos, eles passaram a ser meu pai. E aí, mesmo eu sendo criado por eles, eles falavam que eu não era filho deles, né, e tal. Tinha minha mãe, eu tinha perdido um pai, mas eles estavam ali para mim como um pai. E o nome dele é Rafael, que é o meu padrinho. E ele sempre falava: cara, o que você precisar, você pode contar comigo, porque eu sou teu pai. E ele escolheu e decidiu ser meu pai. Amém. Sendo que na minha identidade não tem o nome de pai, né? E eu ficava muito frustrado por causa disso. E eu fui criado com ele e tal, fui crescendo. E aí eu, com o tempo, comecei a olhar para ele verdadeiramente como meu pai. Porque quando eu era pequeno, eu via minha irmã chamando ele de pai, 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 pai. E ele sendo meu padrinho, eu passei a chamar ele de pai também. E aquilo ficou, e até hoje eu só chamo ele de pai. Sendo que o que eu estou querendo dizer para os irmãos vão entender, que nesse processo, eu, por não ter um pai, né, na identidade, e mesmo sabendo que ele era meu padrinho, eu não conseguia olhar ele como meu pai, mesmo me criando. Eu chamava ele de pai, mas aqui na mente eu sabia que ele não era meu pai. E os tempos foram passando. Eu chamava ele de pai, mas aqui na mente não entrava que ele era meu pai, porque eu sabia que na minha identidade não tinha o nome do meu pai. Sendo que muitos dizem que pai é aquele que cria. E aí eu fui crescendo e meu pai falava assim: Renato, eu vou trabalhar, e aí tem algumas coisas para fazer aí e tal. Se Davi fulano aí você recebe, faz assim, 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 assado. E quando meu pai não estava em casa, eu representava meu pai em casa. E quando eu era criança, eu via meu pai falando com a minha mãe: ó, vou trabalhar, e dava um beijo nela. Ó, vai vir fulano, ciclano. Meu pai falava para minha mãe, por quê? Porque eu ainda era pequeno. Mas aí eu cresci. Meu pai já não passou a falar mais com a minha mãe, mas ele falava comigo: ó, vai vir fulano, tu faz assim, assim, assado. Vai lá na loja tal, faz assim para mim, ele vai te dar. E quando chegava nos lugares que as pessoas viam, quando meu pai pedia para mim ir, falava assim: nossa, cara, tu é igualzinho teu pai. E eu ficava meio frustrado, eu não falava nada, eu sabia que eu não tinha um pai. E aí eu não entendia. Aí eu ia em outro lugar que meu pai falava, tipo assim, durante os dias, não era sempre: caraca, meu filho do senhor Rafael, senhor, caraca, cara, tô igualzinho a ele. Eu falava assim: caraca, ele nem é meu pai, pensando, mas eu não falava isso para ninguém. Mas eu ficava o quê? Frustrado, sentimento de vergonha, eu falava que eu não tenho pai. E aí, beleza. E aí, quando eu aceitei Cristo, quando ele entrou na minha vida, que ele me aceitou na verdade, eu comecei a olhar para o meu pai de uma forma diferente. Eu comecei a olhar para ele como um pai, porque eu comecei a entender que pai é aquele que te dá uma direção. Aleluia. Pai é aquele que te dá um destino. Amém. Pai é aquele que te ensina, que te corrige, que ama. Amém. E aí eu comecei a entender que pela convivência com meu pai que eu fui criado, eu comecei a ser igual a ele na semelhança, na forma e nas atitudes. E eu comecei a refletir ele pelo jeito de ser, não pela fisionomia.
E aí o que eu passei a entender que quando nós temos a comunhão com o Pai, a intimidade com Ele, nós passamos a refletir a imagem e a semelhança dele. Porque a imagem e a semelhança não é ser igual na forma física, nesse rostinho bonito, não. É nas atitudes. É na forma de se viver. Mas uma coisa que eu quero dizer é que, continuando essa história, meu pai, ele sempre ia para a igreja católica e até hoje ele vai. Ele crê em Jesus também, sendo que a gente sabe, que não adianta só crer, mas tem que viver da forma que Jesus viveu. E aí eu queria, pregar para o meu pai, mostrar a palavra para ele, sendo que eu estava mostrando para ele de uma forma errada. E aí a gente discutia. Por quê? Porque eu estava querendo compartilhar algo que eu achava que eu sabia, mas que ainda estou aprendendo até hoje e eu não sabia. Eu queria falar de Jesus para ele, para que ele pudesse enxergar a verdade, sendo que aí a gente entrava em conflito. E aí eu ia ministrar para ele, e a gente brigava, e eu comecei a chorar. Aí eu fui lá pro salão e tal. E eu comecei a chorar, falar com Deus, porque o meu pai não me entende. Não vou mais na casa dele não, e toda vez que a gente conversa, a gente briga, porque ele é católico e eu sou cristão, eu chamo ele para ir para a igreja, ele não quer ir comigo. Aí uma vez eu ouvi a voz do Espírito falando, sabe por causa de quê? Porque você está sendo religioso. Você quer trazer uma religiosidade para ele, mas você não quer ser um filho para ele. E tudo que o pai quer é que a gente seja filho para ele. E muitas das vezes a gente apresenta a religião. A religião no qual eu estava convivendo estava me afastando do meu pai. Se estava me afastando do meu pai físico, imagina com o pai celestial. Porque a religião, ela nos atrapalha de ter intimidade com o pai. Porque muitas das vezes aí passa a passar por essas portas pelo que ele pode oferecer, e não verdadeiramente por o que ele é. Porque a gente muitas das vezes pode falar, Deus é meu pai, mas pelos lábios, e não entender aqui, na mente. E tanto Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Ou então, só o Espírito pode mudar a nossa forma de pensar. E assim como muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar também muda. Quantos conseguiram entender a história que eu contei do meu pai? Vocês conseguiram entender? Por quê? Porque a religião nos afasta do Pai. E a religião estava me fazendo afastar da minha comunhão com o meu Pai. A gente não precisa ser religioso, a gente tem que ser humano. E aí, quando eu passei a entender isso, eu falei, nunca mais eu vou discutir com meu pai acerca de religião com palavra. Eu vou passar a ser um filho para ele. E aí quando eu chego lá no meu pai, ele está lá, ele já tem 65 anos. Aí ele está deitado no quarto, quando eu chego, aí ele não é muito de revelar sentimento, né? Mas aí eu já sei, ele fica contente, ele sai do quarto e vai lá para a sala. Aí sempre que meu Deus já começa a conversar comigo. E aí é uma relação entre eu e ele. Porque é uma forma que eu não enxergava antes dele. A partir do Pai, do próprio Criador, ele me fez passar a enxergar. E aí eu vou para o meu Pai, não só pelo que ele pode me oferecer, mas pelo que ele é. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu espero que os irmãos entendam que tudo que o Pai quer é ter intimidade com os filhos. Por quê? Porque Deus, além dele ser Deus, ele é o nosso Pai. E Jesus está
estava ali com os discípulos, e os discípulos vão e falam assim: Senhor, os discípulos de hoje não sabem orar, nos ensina a orar. E quando Jesus fala: ei, portanto, quando vós forem orar, orareis assim: Pai Nosso. Ou seja, Jesus apresenta Deus como um Pai, não como um Deus. Ali ele estava ensinando uma forma de orar. Ele está querendo dizer que a gente deve orar de boa repetição. Mas era uma forma de orar, nos mostrando que o Pai é nosso. Então o Pai é nosso. Jesus ele não veio trazer uma religião, ele veio apresentar o Pai. Ele disse assim, como eu disse: quem vem a mim, vê o Pai. Então quando nós temos uma intimidade verdadeiramente com o Pai, nós passamos a refletir quem Ele é. A imagem foi restaurada por aqueles que creem em Jesus. E se o Filho estiver em nós, e nós estivermos no Filho, que é o próprio Cristo, aí o Pai está em nós. Por quê? Porque é através do Filho que a gente chega ao Pai. Porque Ele é o acesso. E Ele restaurou esse acesso para que nós possamos entrar neste lugar, nesse portal, aonde o Criador é o nosso Pai. E eu agradeço, a Deus por estar aqui nessa noite, estar compartilhando com os irmãos essa palavra. E eu vou encerrar aqui. E eu vou... Não foi bem ensaiado não, hein? Brincadeira. Vou estar pedindo para os irmãos estarem de pé, que eu vou estar orando pela vida dos irmãos. Estou pedindo para você fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Pai, aí está teus filhos, Senhor. Pai, nós cremos, Senhor, que somos os teus filhos, Senhor. Nós não só cremos, Pai, mas nós temos fé, Senhor. Por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Então eu oro, Senhor, nessa noite, Pai, pelos teus filhos, pelo teu povo, Pai, que eles possam ter, Senhor, o entendimento, a revelação correta de que o Senhor é o Pai e que não há outra além de ti, Pai. E que a partir de hoje, Pai, sempre, eles possam sair daqui com a mentalidade de filho, viver como filho, Senhor, andar como filho, Pai, porque eles são teu, Pai. Nós somos propriedade do Senhor. Queremos que tu reine em nós, Pai. E que onde os teus filhos estiverem, Senhor, eles possam manifestar a tua presença, a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Pai, para que eles sejam cheios de Ti, para que o Senhor se revele a eles e eles possam revelar, Pai, quem o Senhor é, em nome de Jesus, Pai. Senhor, guarda os meus irmãos, Senhor, continua abençoando eles, Senhor. Continua, Pai, derramando sobre a vida de cada um, sobre a mente, o coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Os guarda, Senhor, os protege, os livra de todo mal, Senhor. Dá entendimento, dá sabedoria, dá discernimento em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu te agradeço mais uma vez, Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém.